Tudo bem? Certamente você já acompanhou nossas últimas aulas e hoje nós daremos continuidade ao assunto. Meu nome é Fernanda Jéssica, nós estamos na Escola do Futuro e o assunto da aula de hoje Na aula de hoje, você vai ter a oportunidade de fazer 3 classificações muito importantes a respeito do nosso sujeito. Mas antes, vamos a uma base teórica. Afinal de contas, o que é o nosso sujeito? Bom, a definição gramatical para sujeito é aquele elemento a quem nós fazemos uma informação, a quem nós falamos alguma coisa. Bom, olhando por essa ótica, se o sujeito é o ser a qual eu falo alguma coisa, a quem eu me refiro, a quem eu atribuo alguma informação, o meu predicado é, sim, essa informação. Então vamos ver, sujeito e predicado. Você já sabe que esses são 2 termos essenciais para toda e qualquer oração. Você sabe também, e aprendeu na nossa última aula, que oração é estruturada ao redor de um verbo. Ou seja, para que conseguimos fazer a classificação do sujeito e do predicado, eu preciso ter uma frase que possua um verbo. Lembra das dicas que eu dei para você? Primeiro, encontre o verbo. Segunda, faça a pergunta para ele. Terceiro, localize o sujeito. E agora nós vamos fazer, por fim, a 4ª e última etapa dos sujeitos determinados, que é a nossa classificação. Pense um pouquinho comigo. Quando você pega a sua prova, quando você faz alguns exercícios, até mesmo de múltipla escolha ou abertos sobre essa matéria, qual é normalmente a posição que você mais vê o sujeito dentro da nossa oração? É no início? É no meio? Ou é no final da nossa sentença? Certamente você está pensando que você costuma ver mais o sujeito no início da nossa oração. Por quê? A ordem normal, a ordem natural de uma frase é iniciar com o sujeito e na segunda sentença nós temos o nosso predicado. Então, o sujeito é predicado. Só que nada impede que esse sujeito dê uma passeada por outras partes dentro da nossa sentença. Então perceba comigo, se eu tiver sujeito e predicado, eu tenho uma frase na ordem direta, ou seja, ele está no lugar onde normalmente ele costuma se apresentar. Se eu tenho qualquer alteração nessa frase, se eu tenho um predicado adiante do nosso sujeito, eu já tenho uma outra posição que a gramática chama de ordem inversa. Tome muito cuidado. Você que quer ser aprovado no concurso público ou fará uma prova muito importante. É muito fácil localizar o sujeito quando ele está na ordem direta, ou seja, quando ele inicia a nossa frase. Mas a maioria dos concursos públicos, vestibulares e processos de avaliação gostam de colocar sentenças onde o sujeito não está no lugar de costume, onde ele pode estar no meio ou ao final da nossa sentença. Então tome muito cuidado. Não esqueça dos passos que nós já ensinamos nas aulas anteriores. Localize o verbo, faça a pergunta para ele, encontre o seu sujeito, que pode estar tanto no início, como no meio, como no final. E por fim, nós aprenderemos a classificá-lo. Observe a sentença. Saíram na semana passada as notas. Qual seria o verbo desse período? Saíram. Pergunte para ele. O que saíram na semana passada? A resposta será as notas. Surpreendentemente, as notas será o sujeito desta oração. Mas perceba que a localização desse sujeito dentro da nossa oração não é a localização comum. Ele não inicia a nossa sentença. Ele está bem ao final do período. Nós podemos afirmar, portanto, que esta frase está na ordem inversa. Mais uma vez, saíram
na semana passada as notas. As notas é o nosso sujeito. Sempre que você se deparar com uma situação como essa, na sua avaliação, em que o sujeito ele está na ordem inversa, a melhor dica que eu posso dar para você é: faça a colocação dessa frase na ordem direta. Ou seja, vamos começar a frase com o sujeito, pegar o verbo, os complementos, sujeito e predicado. Vamos tentar? Saíram na semana passada as notas. Nós já encontramos o nosso sujeito e nós sabemos que o sujeito é as notas. Então vamos colocar ele lá na frente. As notas saíram na semana passada. Observe que fica muito mais fácil de fazer a classificação e até mesmo a identificação do nosso sujeito quando temos uma frase na ordem direta. Próximo exemplo para vocês. Restam ainda daquela remessa 40 blocos. Quando a gente fala assim, o que restam ainda daquela remessa? A resposta é 40 blocos. Então quer dizer que 40 blocos é o nosso sujeito. Essa frase está na ordem direta ou inversa? Agora você já sabe, está na ordem inversa. Utilizando aquela dica que eu te dei, sempre que nos depararmos com uma frase na ordem inversa, nós vamos tentar fazer a transposição para a ordem direta para que fique mais simples a sua classificação. Relembrando a frase, restam ainda daquela remessa 40 blocos. Vamos pegar esses 40 blocos e colocar na posição original do nosso sujeito. 40 blocos restam ainda daquela remessa. Sujeito na posição inicial e o meu predicado logo após do nosso sujeito. Nós transformamos uma frase da ordem inversa na ordem direta. Muito melhor para classificarmos dessa forma. O título da aula de hoje é Sujeitos determinados. Só que para chegarmos à classificação desse sujeito, nós precisamos aprender algumas bases e elas já foram dadas a você. Então vamos à classificação? Existem 3 tipos de sujeitos determinados. Ou seja, o que seria o nosso sujeito determinado? É aquele sujeito que, estando ou não na nossa sentença, ele pode ser determinado, ele pode ser identificado, ele pode ser localizado. Existem 3 tipos de sujeitos determinados, como eu comentei com vocês: sujeito simples, sujeito composto e o sujeito oculto. As 2 próximas classificações de sujeito nós veremos na nossa próxima aula. Mas perceba, sujeito simples e composto. São as 2 classificações de sujeitos feitas conforme a quantidade de núcleos. Mas o que seria um núcleo? O núcleo do sujeito é a parte mais importante. É ali que mora o sentido principal do nosso sujeito. O núcleo do sujeito, ele pode funcionar através de algumas estruturas básicas. O núcleo do nosso sujeito pode ser um substantivo, um pronome substantivo, um numeral, uma palavra substantivada. E para cada um desses casos, nós temos um exemplo aqui para que você acompanhe. Então, voltando, definição de núcleo é a parte mais importante. Diferenciando agora sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Não existe um limite de quantidade de núcleos se tratando do sujeito composto. É a quantidade que o enunciador quiser colocar. Então, vamos aos exemplos. Na frase, a nova diretora do colégio compareceu à festa. Quem compareceu à festa? A nova diretora do colégio. Portanto, essa estrutura é o nosso sujeito. Observe que o verbo compareceu faz concordância com o sujeito a nova diretora em número e também em pessoa. A nova diretora é um sujeito no singular.
o verbo também encontra-se no singular. Próxima sentença. Os alunos do 8º ano compareceram à festa. O predicado da primeira e da segunda oração é idêntico, só que existe uma diferença: o sujeito. O sujeito da segunda oração, ele já é feito com base no plural. Então, eu tenho os alunos do 8º ano. O verbo do predicado vai fazer a concordância com esse sujeito no plural. Próxima sentença. Jorge brinca na praia. Quem brinca na praia? O Jorge. Sujeito no singular, verbo no predicado no singular. Paulinho e Jorge brincam na praia. Sujeito composto, ou seja, 2 núcleos, Paulinho e Jorge, 2 elementos e, portanto, o verbo vai concordar com a quantidade de elementos presentes no nosso sujeito. Você pode não ter percebido, mas acabou de aprender a introdução de concordância verbal, onde nós temos o verbo no nosso predicado que concorda em número e pessoa com o nosso sujeito. Simples assim. Agora vamos a algumas classificações. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Observe um exemplo de sujeito simples. Ellen comprou uma linda bolsa. Quem comprou uma linda bolsa? Ellen. Nesta etapa da aula, você tem até condições de falar para mim se essa frase está na ordem direta ou na ordem inversa. Qual seria a sua resposta? Exatamente, ordem direta, pois o sujeito inicia o nosso período. Agora vamos ver, o sujeito é Ellen. Qual seria o núcleo desse sujeito? Assim fica fácil. Quando o nosso sujeito tem apenas uma palavra, certamente o núcleo será essa palavra. A palavra mais importante, a palavra que fizer mais sentido, a palavra que, se for retirada, acarretará prejuízo ao significado. Olha uma pegadinha que cai em concurso público. Na sentença, reformaram-se as casas da vila. Cadê o sujeito? Vou te dar uma dica. Nesse caso, o sujeito está muito escondido. Nós vamos ter que tentar passar essa frase para uma outra estrutura para que ele possa se mostrar a nós. Reformaram-se as casas da vila. As casas da vila foram reformadas. O que foram reformadas? As casas da vila. Perceba como ficou muito mais fácil identificar o sujeito dessa forma? A dica é, se eu tenho uma frase na voz passiva sintética, passe sempre para a voz passiva analítica, pois através dela o sujeito estará mais claro. As casas da vila foram reformadas. Quem foram reformadas? As casas da vila. Agora, dentro desse sujeito, qual seria o nosso núcleo? Qual seria a palavra mais importante dentro desse enunciado? A palavra casas. Se eu tenho apenas um núcleo, o nosso sujeito será sujeito simples. Vamos agora aos exemplos de sujeito composto, ou seja, aquele sujeito onde eu tenho 2 ou mais núcleos, 2 ou mais palavras importantes dentro dessa estrutura essencial da nossa oração. Nos exemplos, Ana e José foram ao shopping. Poxa, Jéssica, você gosta de colocar o pessoal indo ao shopping? Adoro colocar as pessoas indo ao shopping nos meus exemplos. Por quê? Desse jeito dá pra gente relaxar um pouquinho, até nos nossos exemplos. Quem foram ao shopping? Ana e José. Dessa vez, eu não posso falar que eu tenho apenas um núcleo. Os núcleos são Ana, José. Evite o automático de falar que os núcleos são Ana e José. Eu sei que isso é uma simples força de expressão, mas a gente já precisa se acostumar com a ideia de que esse E conectivo não é núcleo do nosso sujeito.
Então vamos falar da seguinte forma: os núcleos são Ana, José. Se eu tenho 2 núcleos, portanto, o nosso sujeito é composto. Observe uma outra pegadinha. Vendem-se bois, vacas e bezerros. Eu tenho uma frase na voz passiva sintética. Lembra da dica? Passe a voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Bois, vacas e bezerros são vendidos. Quem são vendidos? Bois, vacas e bezerros. Esse é o nosso sujeito. Quais são os núcleos desse sujeito? As palavras boi, vaca e bezerro. Eu tenho 3 núcleos. Se eu tenho 3 núcleos, 3 substantivos, eu tenho o nosso sujeito composto. Observe que tanto no sujeito simples como no sujeito composto, eles são fáceis de serem identificados dentro da nossa sentença, pois eles existem fisicamente ali. Eles podem ser circulados, eles podem ser grifados, eles podem ser identificados dentro do nosso contexto. Mas a próxima classificação de sujeito determinado que nós vamos ver agora é a classificação de um sujeito que ele não está fisicamente ali, mas ele pode ser reconhecido, ele pode ser determinado através da desinência verbal, ou seja, através da finalização do nosso verbo. No exemplo, estamos muito felizes. Quem estamos muito felizes? Nós. Perceba que quando nós perguntamos ao verbo, ele já nos dá uma resposta. Ela estando presente na sentença ou ela estando apenas dentro da desinência. Você certamente conseguiria utilizar essa resposta mesmo que ela não estivesse escrita no nosso contexto. Agora, se eu falasse, estou muito feliz. Perceba que eu mudei a conjugação verbal e junto com a conjugação verbal eu mudei também a pessoa do nosso discurso. Quem estou muito feliz? Certamente agora a resposta será diferente. A resposta será eu. Perceba que em ambas as situações nós temos sujeitos que só conseguiram ser identificados, determinados, através da pergunta ao nosso verbo, através da finalização da nossa desinência. O que seria o nosso sujeito oculto? O nosso sujeito oculto é aquele sujeito que pode ser determinado através da desinência verbal, como você mesmo sabe, e normalmente ele se apresenta nas primeiras e segundas pessoas. Ou seja, ou eu, ou nós, ou tu, você, desde que não estejam expressas na frase. Perceba a diferença. Eu estou muito feliz. Esse é o nosso exemplo. Quem estou muito feliz? Eu. Só que dessa vez a palavrinha eu já está presente na frase. Se ela está presente na frase, se ela é de certa forma um componente integrante da nossa oração, a classificação do nosso sujeito é simples. Agora, se eu retirar esse sujeito e deixar apenas para a desinência e informá-lo, eu já tenho estou muito feliz. Nós temos a mesma resposta que seria eu, só que dessa vez não está explícito na nossa sentença. Então a classificação dessa oração ou do sujeito dessa oração seria sujeito oculto. O sujeito oculto também pode ser conhecido como sujeito elíptico, pois nós fazemos uma elipse, ou seja, nós fazemos uma omissão do sujeito. Ele pode ser conhecido também como sujeito desinencial, pois ele é descoberto através da desinência do verbo. E ele pode ser conhecido como sujeito subentendido, porque ele está subentendido ao nosso contexto. Então ele possui alguns nomes: sujeito oculto, que é o mais conhecido, sujeito elíptico, sujeito desinencial e sujeito
subentendido. Gostaram da nossa aula? Fique junto com a gente e na próxima aula nós veremos a classificação de sujeito indeterminado e inexistente. Você não pode perder. Tchau, tchau!